Saudações, caríssimas e caríssimos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso Pod Contas. Eu sou o Melquisedeque Luhuma e mais uma vez estou aqui então para conduzir essa nossa conversa sobre temas ligados à contabilidade, fiscalidade e auditoria. Para hoje, nós trazemos como proposta o tema aplicabilidade contabilística e fiscal das provisões, acréscimos e diferimentos, e como o próprio tema sugere, nós vamos verificar, nós vamos estudar em duas vertentes aspectos ligados às provisões, acréscimos e diferimentos, primeiro numa vertente contabilística e depois numa vertente fiscal. Como é de praxe, nós trazemos para o nosso programa convidados com um percurso profissional considerável, ou seja, profissionais craques, e para hoje nós não fugiremos a esta regra, não é? Para o programa de hoje nós temos como convidado Adilson Fernando e como nós verificamos, a produção verificou que para profissionais craques a este nível, sermos nós a apresentar acaba diminuindo um pouco e que se calhar os nossos internautas também querem conhecer um pouco mais sobre o percurso profissional, não é? Dos nossos convidados. Então nós vamos pedir que o Dr. Adilson Fernando apresente-se de forma individual e logo de seguida então vamos partir para as nossas perguntas. Não é uma espécie de espaço carreira aqui no Pod Contas. Adilson Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter nos honrado com a sua presença. Muito obrigado, Melquisedeque. Agradeço desde já pelo convite. Saudações a todos os colegas que vão ver essa entrevista. Espero que de alguma forma ela sirva para aprendermos alguma coisa e inspirar. Se inspirar uma só pessoa já é algo positivo. Como o Melquisedeque disse, eu sou o Adilson Fernando. Em termos académicos, eu sou licenciado em Gestão de Empresas na especialidade de Contabilidade e Fiscalidade pela Universidade Metodista de Angola. Sou pós-graduado em Direito Tributário e mestrando em Direito Fiscal pela Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Direito. Em termos profissionais, eu estou a trabalhar em contabilidade, fiscalidade, finanças, por assim dizer. Este é o 15º ano. Comecei em 2010 e provavelmente só paramos quando nos levarem. A par deste meu percurso em contabilidade, eu sou formador desde 2020 pela Ordem dos Contabilistas, mas comecei no ensino muito mais cedo. Eu me licenciei em 2015 e lembro-me que uma semana depois da minha licenciatura, a universidade, na pessoa do decano da Faculdade de Gestão de Empresas na altura, o professor Vicente Agostinho, convidou-me para ser professor da universidade, a Metodista, né, a mesma em que eu me formei, e eu fui professor até 2021. De 2020 a 2021 aliei as aulas na universidade à formação, na ordem, e desde 2024, penso eu, 2025, 2024, que eu dou formações também por mim mesmo, formações de iniciativa própria. Sempre estive ligado ao mundo empresarial. O que eu faço é tentar aliar o meu trabalho como formador hoje ao meu trabalho por uma instituição, onde ocupo um cargo que pode se considerar relevante, mas continuo a dar formações, continuo a fazer formações e a participar de eventos e de entrevistas como estas, de modo a podermos todos contribuir de alguma forma para o engrandecimento da classe. Muito bem, e aqui agradeço em nome individual e em nome da classe, porque nós acompanhamos o teu trabalho. Já nos beneficiamos com algumas formações. Atualmente eu mesmo estou a
fazer uma formação no centro de formação do Adilson Fernando. Estamos a fazer formação sobre as IFRS e as IAS, não é? As normas internacionais de contabilidade. Isso é possível porque profissionais com um percurso como o do Adilson têm essa preocupação em trazer algum valor para a classe e para a sociedade no geral. O teu centro de formação, qual é o nome já agora? Nós somos a Experts Finance Academia. Pelo nome já dá para ver que é coisa rija. Pelo menos tentamos. Pois. Então já agora estão todos convidados a ficarem atentos. Experts Finance Academia. Academies. Yeah. Ok. Em inglês, então é coisa séria. Mais ou menos. Pois, estão todos convidados, poderão vir outras iniciativas formativas, então é recomendável, de facto recomendável. O Adilson Fernando disse que trabalha e ocupa um cargo relevante numa empresa, mas é assim, é mesmo empresa multinacional, ele não quer dizer. Também já saiu de outras empresas multinacionais, então é só para vocês terem uma ideia. Sim, eu trabalho desde 2010 e não há assim, pronto, eu não, normalmente eu só digo o nome da instituição atual, nunca digo das anteriores. Pois, e também não precisa dizer o nome, mas eu só queria mas é uma sim, como disse, é uma multinacional onde eu ocupo o cargo de diretor financeiro desde, vai fazer agora em dia 15 de julho, faz agora um ano desde que me juntei a esta instituição. Excelente. Eu só queria mesmo dar relevância para eles saberem que está com alguém rijo. Penso que agora já obrigado por partilhar esses detalhes. As pessoas perdem, quem não vê o Podcontas perde, quem também não participa das formações perde, porque lá tem esses detalhes, né, dos nossos líderes da classe. Esses são os nossos líderes que estão a comandar a classe da juventude, né, sem falar dos cotas. Pois, Adilson, como nós temos aqui o nosso tema proposto, vamos falar sobre provisões, acréscimos e diferimentos dos aspectos contabilísticos e fiscais. Esses temas são conhecidos por ser um pouco mais complexos do que aqueles que estamos habituados no dia a dia. Começando pelas provisões, primeiro gostava que nos esclarecesse a nós e aos nossos internautas o que são de facto provisões e por que devem ser consideradas como operações complexas e que um técnico em início de carreira não se recomenda que seja o responsável por registar ou por definir as provisões numa empresa. Ok. Claramente que se formos falar com profissionais diferentes teremos definições diferentes, porque nós vamos buscar de diversas fontes, mas eu acho que é comum aceitar dizer que uma provisão é uma assunção de um custo futuro no presente, ou seja, mediante a possibilidade de haver uma perda no futuro, o técnico ou o contabilista assume aquele custo no presente. Sobre o facto de nós podermos não ser possível um técnico fazer as provisões. Eu não acho que as provisões sejam muito complexas, principalmente falando daquilo que é a base da minha experiência, que são empresas do regime geral, e acredito que essa complexidade se calhar é maior, por exemplo, no setor financeiro. Mas eu não aconselharia, não é que não pode, não é que um técnico, por exemplo, alguém que está a sair da universidade não pode registrar provisões. Poder pode, mas eu não recomendo, não aconselho. Por quê? Porque a menos que ele faça esse registro sob orientação, sob vigilância, sob supervisão do responsável pela área de contabilidade, ou pelo diretor financeiro, ou pelo controlador de gestão, alguém que faça a supervisão do trabalho dele. Por quê? Porque eu considero que a criação de provisões, as provisões são um assunto muito subjetivo. E então requerem alguma sensibilidade técnica. E essa sensibilidade técnica não é adquirida na universidade.
não é quem está a sair da universidade que tem essa sensibilidade técnica. Essa sensibilidade técnica é ganha ao longo dos anos, pelo número de trabalho que pelo número de anos de trabalho que tu tens. Tu tens que passar diversas situações, tens que lidar com diversos factos, tens que lidar com empresas de diversos setores, empresas com diferentes objetos sociais, que é para tu ires ganhando a sensibilidade técnica. E então, passado uns anos, tu tens essa sensibilidade técnica e tu olhas para determinada situação e tu vislumbras a possibilidade de perda da empresa. Okay. Então, ali, nestas circunstâncias, tu vais às contas e vais registrar uma provisão. Então, não é que um técnico não possa registrar, mas eu acho que não é aconselhável, porque do meu ponto de vista, alguém que está a sair da universidade ou alguém que está a começar a carreira agora de contabilista, de técnico de contabilidade, certo, não tem a sensibilidade técnica para entender certas coisas que são subjetivas às provisões. Muito bem, muito bem. Penso que é compreensível, mas estava a compreender esse ponto de vista. Então, conseguimos depreender desta abordagem que as provisões são estimativas. Certo? Corretamente. Pois, essas estimativas, existem alguns critérios que se devem seguir para serem criadas, ou o profissional de forma espontânea, sem critério algum, decide criar as provisões? Olha, pronto, mesmo sem querer, eu só consigo pensar nessa explicação dividindo as águas. E por dividir as águas, eu estou a falar, vamos primeiro ver na perspectiva contabilística e vamos depois ver na perspectiva fiscal. Ótimo. Na perspectiva contabilística, as empresas são responsáveis pelas suas contabilidades. Nós temos um conjunto de 49 notas definidas pelo PGC, e a segunda nota chama-se políticas contabilísticas adotadas. E estas políticas contabilísticas definem as regras, as convenções com que a empresa decidiu fazer a sua contabilidade. E as empresas têm que ser autônomas, são independentes na definição dessas políticas. E eu começo daí por quê? Porque nós vemos muitos profissionais hoje que têm limitação a nível de contabilidade, reitero, a nível de contabilidade, para criar provisões. E é preciso, e temos que aproveitar a Câmara do Pó de Contas, que estamos aqui, que é para aproveitar, como eu disse no início, nós temos que disseminar aquilo que nós aprendemos o máximo possível. Pois. E o que eu aprendi durante esses anos todos é, não existem limites em termos contabilísticos para a criação de provisão. Okay. Eu posso criar provisão sobre qualquer elemento de ativo que eu considere que vá perder valor. Porque, no fundo, as provisões são criadas sobre os ativos. Eu tenho um ativo e eu verifico que sobre esse ativo eu vá perder algum valor e então eu crio uma provisão. Com exceção das provisões para outros riscos e encargos, que por norma não têm nenhum ativo envolvido. Mas todas as outras provisões, a nível do PGC, servem para fazer como que um ajustamento no valor escriturado do ativo. Okay. Ora, se eu, empresa, sou responsável por definir as minhas políticas contabilísticas, não pode o fisco me colocar limites para criar provisão. Se eu identifico que determinado cliente vai deixar de me pagar, por exemplo, $1 milhão, eu, se quiser, na minha contabilidade, criar provisão, eu posso criar a provisão de $1 milhão. Okay. Não posso ter aquela limitação de dizer, não, eu não crio provisão de $1 milhão porque sei que o fisco vai fazer ajustamento. O que me leva à segunda perspectiva, que é a perspectiva fiscal. As provisões são contas que são criadas, que impactam, que quando nós criamos uma provisão, nós movimentamos uma conta de balanço e uma conta de resultados, movimento uma conta na classe 7. E essa conta de resultado tem impacto naquilo que é o apuramento da matéria coletável. Ora, matéria coletável de que imposto? De imposto industrial. Okay. Ora, em Angola nós temos o decreto presidencial 204/15 de 28 de outubro que regula as provisões. E esse decreto coloca limites sobre certos tipos de provisões e diz que você por ano não pode criar provisões de mais de X% ou cumulativamente durante anos tu não podes criar provisões de X%.
Neste sentido, quando nós criamos provisão, imagine aquele exemplo que eu dei, criamos uma provisão de $1 milhão. Está feito. E está feito. Depois o que acontece é, eu vou fazer apuramento do resultado que é contabilístico com aquela provisão de $1 milhão e quando for para a nota 35 ou modelo 1, como quiserem chamar, e eu tiver a fazer apuramento do resultado fiscal, eu vou fazer o devido ajustamento. Okay. Prontos. Vamos colocar a perspectiva fiscal de parte, porque perguntou sobre as estimativas. Sim. As provisões não deixam de ser estimativas. Por quê? Porque ninguém sabe ao certo se quando ocorrer o tal facto contabilístico, o valor do custo é mesmo aquele. Sendo uma estimativa, existe possibilidade dessa estimativa ser alterada. Certo. E a alteração pode ser para cima ou pode ser para baixo. Quando é para cima, é o que nós chamamos comumente de reforço ou aumento da provisão. E quando é para baixo, é o que nós chamamos de anulação ou reposição de provisão. Okay. Então, estimativa no sentido de que eu não sei exatamente qual é o valor que esse facto qual é o valor do custo que esse facto contabilístico me vai trazer, e depois estimativas porque esse valor pode ser alterado. Agora, eu estou hoje no presente, por exemplo, estou a ser processado por um colaborador que teve um acidente de trabalho e coloco uma carta no tribunal e a pedir uma indemnização de $10 milhões. Qual é o valor da provisão que eu tenho que criar? Eu tenho que criar uma provisão de $10 milhões. Mas ainda assim é estimativa. Porque o tribunal a posterior pode decidir assim, não, este caso não é a tua indemnização, tu até tens razão, mas a tua indemnização não são $10 milhões, são, por exemplo, 3. Mas eu aqui já criei $10 milhões. Depois o que eu faço é o quê? É a correção da estimativa. Okay. Porque eu criei $10 milhões e a posterior, como o tribunal decreta que a indemnização dele vai ser 3 milhões, eu faço uma reposição de provisão de $7 milhões. Esta reposição de provisão é o que nós chamamos de alteração nas estimativas. Ótimo, ótimo. Eu vou pegar-me esse exemplo que acabou de partilhar do tribunal para voltar a colocar a mesma questão, ou uma questão semelhante. O facto de a empresa estar a ser processada já é elemento suficiente para o contabilista decidir criar a provisão? Não, não é. O facto de estarmos a ser processados só não. Aliás, o decreto 204/15 elenca elementos para a criação de provisão. E no caso, a provisão de um processo judicial enquadra-se nas provisões para outros riscos e encargos. Por norma, as provisões para outros riscos e encargos são criadas quando nós recebemos uma informação da nossa equipa de advogados que o processo passou de possibilidade para provável. Okay. Quando os advogados dizem assim, é provável que nós percamos esta causa, é momento de criar provisão. Okay. Portanto, só o facto de estarmos a ser processados não nos coloca numa posição de criarmos provisão. É preciso que tenhamos uma informação da nossa equipa jurídica, da nossa equipa de advogados, que é provável que nós percamos aquela causa. Que o advogado tem alguma experiência, lida com aquilo todos os dias e sabe analisar a tendência do júri e pode dizer assim, eu prevejo que nós percamos essa causa porque eu vejo que tendencialmente, ou outras experiências que eu já tive nas mesmas circunstâncias, as empresas sempre acabam perdendo, e então ali o contabilista nesse momento vai criar a provisão. Boas. Fez-me lembrar aqui o que às vezes aparecem nos memes nas redes sociais sobre o que deve ter passado o advogado do Zeno, mas nós não vamos falar. Então, vamos falar sobre esses temas. Pois, então aqui fica um alerta e esses tipos de informações justificam a abordagem do Adilson quando dizia que um técnico sem experiência de forma isolada não é recomendável que faça provisões. Que defina as provisões, porque tem que ter conhecimento desses elementos todos, porque podia-se dar o caso de que, por ter ouvido que quando a empresa esteja a ser acusada de algum ato no tribunal, já é elemento suficiente para se criar uma provisão, mas afinal não. Por exemplo, e agora lembrou-me, na instituição em que estou, nós entramos e havia um diferendo com um ex-colaborador. E ele estava a ameaçar levar o caso para o tribunal.
ele até podia ter razão, mas imagine que um contabilista inexperiente pega neste facto, ok, eu recebi um e-mail de um ex-colaborador a ameaçar que vai levar o caso ao tribunal e vou criar uma provisão. Estás a ver? Ou seja, isto não é elemento suficiente para que eu vá às minhas contas e crie uma provisão. É preciso que ele realmente dê entrada ao tribunal, é preciso que o tribunal me chame, eu tenho que constituir uma equipa de advogados e minha equipa de advogados tem que me passar a informação que é provável que eu perca aquela causa. Só neste momento é que eu estou em condições de criar a provisão para outros riscos e encargos. Excelente, muito bem. E falou, estava a relacionar as provisões com as políticas adotadas, não é, do PGC, e levou-me também a ter que fazer outra questão. Nos termos do PGC, quais são os tipos de provisões que devem ser criadas? Se há necessidade de se ter esse referencial ou podemos criar outras além das que o PGC prevê? Olha, o PGC tem, o PGC tem uma conta de provisão para cada classe de ativo. Okay. Se nós formos à classe 1, nós temos a conta 19, que é provisão para investimentos financeiros. Uma nota aqui é que a conta 19 é uma provisão exclusiva da conta 13. Okay. Atenção, não é para todas as contas do ativo. Isto porquê, caso alguém não saiba? Porque as outras contas do ativo já têm uma conta de custo que lhe registra a desvalorização, que é a 73. Okay. Ora, não fazia sentido que o PGC pudesse apresentar duas contas de custo para uma classe de ativo, porque nós podíamos correr o risco de dupla contabilização. Okay. Ou seja, conta 73, só para esclarecer. Exato, conta 73, amortizações do exercício. As amortizações do exercício estão para registrar a perda de valor da classe 1, mas mormente a conta 11, 12, 11, 12, e se tivermos 14 ou 15 ou 16 quando fazemos alguma adaptação. Okay. A conta 19 é a conta de provisão para investimento financeiro e é exclusiva para a conta 13. Na classe 2, nós temos a conta 29, que é para depreciação de existência, que é para toda a classe 2. Okay. Na classe 3, nós temos duas contas de provisão. Nós temos a conta 38, que é provisões para cobranças duvidosas, e aqui aproveito fazer uma nota, porque o que eu tenho visto é que a maior parte de nós contabilistas assumiu implicitamente, não sei se aprendemos na universidade, se fizemos algum, não sei, mas implicitamente o que eu tenho visto é que as pessoas assumem que a conta 38 é uma conta para provisão de cobranças duvidosas, para registrar provisão de clientes, de dívidas que não vão recuperar. É mentira isto. Isto é, eu vou aproveitar e esclarecer, isto é puramente mentira, ok? A conta 38 é provisão para cobrança duvidosa e ela serve para registrar provisão sobre todas as contas de terceiro que nós tenhamos a receber. Ou seja, imagino que determinada empresa em sede de IVA tem um imposto a recuperar e está em litígio com a administração tributária e aquilo passa anos e anos e o contabilista começa a dizer, pronto, passaram 5, 6 anos e eu acho que a administração tributária não dá sinais, não responde, não me vai dar esse IVA. Nós podemos constituir provisão sobre aquele valor. Okay. Temos um adiantamento de colaboradores, por exemplo, colaboradores fizeram adiantamento, depois saíram da entidade e não pagaram o adiantamento. Aquele valor fica pendurado no balanço. Eu posso criar a provisão. A 38 não é uma conta exclusiva para registrar provisão de cobrança duvidosa da conta 31. Não. A 38 é uma conta que serve para registrar provisões de cobranças duvidosas sobre todas as contas de terceiros que constituam contas a receber para a entidade. Todas as contas de terceiros? Todas as contas de terceiro. Bem, isso aqui, vamos só interromper um pouco, é só para dizer que aqui no Pod Contas é mesmo consultoria gratuita. Sim, e está muito grátis mesmo. Acho que já não vou dar mais. Está muito grátis. Não dá tudo, não vamos dar tudo. Mas pronto, depois temos na 38. Foi, sim, depois na classe 3 ainda temos uma outra conta de provisão, que é a 39, que é a provisão para outros riscos e encargos. Okay. Esta conta de provisão para outros riscos e encargos está no PGC. Por quê? Porque quem preparou o PGC provavelmente raciocinou da seguinte forma: eu não vou conseguir prever todos os eventos que essa empresa poderá registrar alguma perda no futuro. Portanto, vou criar aqui uma conta para quê?
todas as provisões que eu tenha que criar, que não se enquadrem na 19, na 29, na 38 ou na 49, vão para a 39. É assim que funciona. Então, nós temos ali a conta 39, é uma conta que serve para registrar provisões que não cabem nem na 19, não cabem na 29, não cabem na 38, nem na 49. E por último, temos a conta 49, que serve para a provisão de disponibilidades. Portanto, como eu disse no início, nós temos no PGC uma conta de provisão para cada classe de ativos. Ok. Muito bem. Tá claro, sim. Agora vou então associar essa questão das estimativas. Na sua abordagem também falou que depois que se define a provisão, depois que se registra a provisão, no período a seguir, ou é no período a seguir ou no final do período que se faz os ajustes? Não precisa ser não precisa ser no período a seguir. A alteração das estimativas deve acontecer sempre que há mudanças dos pressupostos que estiveram na base da criação da provisão. Vamos assumir que nós tenhamos, por exemplo, uma informação. Vamos assumir que determinada empresa venda flores, que importa, por exemplo, 10 mil pés de orquídeas do Brasil. E ela sabe que comumente, sempre que importa as flores, 1000 pés de orquídeas chegam aqui em mau estado de conservação e não dá para vender. O contabilista pode, desde que a mercadoria está em trânsito, pode assumir aquela provisão e dizer, não, é costume. Eu sei que quando as orquídeas chegam cá, devido ao tempo, não sei o que, há 1000 pés de orquídeas que se perdem. Vamos assumir que num determinado carregamento ele vai abrir o contentor e as orquídeas estão todas intactas. Ele já havia criado provisão. No entanto, quando ele abre o contentor e ele verifica que as orquídeas estão todas intactas, extingue-se os pressupostos que estiveram na base da criação daquela provisão. Porque o pressuposto era que dos 10 mil pés de orquídeas recebidos, 1000 veriam danificadas ou em mau estado de conservação e ele não conseguiria vender. Portanto, se os 10 mil pés de orquídeas estão cá intactos, não há necessidade de criar provisão. O que a gente faz é, vamos corrigir a estimativa. E nem precisa esperar o fim do exercício. Não precisa esperar o fim do exercício para alterar estimativas. No caso de verificarmos que o pressuposto que esteve na base da criação da provisão aconteceu só no outro ano, nós ainda assim podemos fazer a alteração da estimativa. Só que aqui temos que ter em conta o seguinte: as contas de P&L, Profit and Loss, classe 6 e 7, são contas de exercício. Eu crio uma provisão hoje, se até a data de fecho do balanço, 31 de dezembro de N, o pressuposto para a criação da provisão manter-se, aquela provisão tem que ir para aí. Mas imagine que dia 5 de janeiro do outro ano, tu estás a receber uma informação que anula parcial ou totalmente o pressuposto que esteve na base da criação daquela provisão. Aquela 78 está feita. Mas o que é que nós fazemos? Nós fazemos alteração de estimativa. Só que fazemos alteração de estimativa no outro exercício. É simples. Aqui a lógica é possível. É possível. Só que aqui é por isso que eu disse no princípio, é preciso que para o tema das provisões é preciso alguma tarimba, alguma sensibilidade. E essa sensibilidade passa, tu tens que viver coisas na profissão para tê-la. Não é uma coisa que tu sais da universidade e tens. Por quê? Porque alguém pode dizer-me assim, não, eu não posso chamar isso alteração de estimativa porque o exercício encerrou. Mas eu, na minha posição, já digo, eu posso. Por quê? Porque a 78, no exercício em que eu criei a provisão, cria-me um impacto positivo, análise positivo, porque diminui os meus rendimentos, ok? E faz com que o meu resultado contabilístico, estou a falar de RAI, não estou a pensar em imposto, estou a falar mesmo de RAI, faz com que o meu resultado contabilístico seja menor. Certo? No outro ano... E assim pagar-se menos impostos. Exatamente. No outro ano, se aquela 78 ficou no ano passado, eu não posso reabrir agora. O que é que eu faço? Eu no outro ano vou fazer a reposição das estimativas através de uma 68. E o que é que acontece? Se no outro ano aquela 78 teve um impacto negativo no meu RAI,
Nesse ano em que eu estou a fazer a alteração da estimativa, a 68 tem um impacto positivo. Pois. No outro ano, a 78 baixa, o meu resultado, e no outro ano, a 68 sobe. Pois. E fica a alteração da estimativa feita. Pois. E depois... Não precisa ser necessariamente na mesma conta essa Não alteração. precisa, não, aliás, nunca é na mesma conta. Mesmo quando é feito no mesmo exercício, nunca pode ser na mesma conta. Nós não podemos ir para 78 e estarmos a acreditar. O que nós fazemos é ir acreditar numa 68. E o que é que acontece? São ambas contas de resultados e são ambas contas de resultado da mesma natureza. Não podemos esquecer que até agora a nossa DR é organizada por resultados por natureza, mas atenção que isso está para mudar. Atenção que a partir de dia 1 de janeiro de 2027, partindo do pressuposto que Angola adota as normas internacionais, entra em vigor a IFRS 18. E a IFRS 18 muda completamente a estrutura conceptual da DR tal como nós a conhecemos. Nós vamos deixar de ver a DR tal como nós a vemos. Mas, no entanto, hoje e até o próximo ano, os resultados na DR são organizados segundo a natureza. Ora, eu quando crio a provisão tenho uma 78. E eu quando vou fazer a alteração da estimativa, eu vou ter uma 68. São ambas contas de resultado da mesma natureza. Então encontram-se ali na DR. Tu vais ter um elemento com inferência positiva e outro elemento com inferência negativa. Pois um anula o outro. Exatamente. É assim que funciona. Então, isso pode acontecer tanto no mesmo exercício como no outro exercício posterior. Pois, e tu partilhaste connosco na formação que as normas internacionais regulam as alterações às estimativas. Certo. Mas o que eu quero saber, primeiro, poderás fazer a abordagem nessa perspectiva das normas internacionais, mas eu queria saber se no nosso PGC também já há alguma... No PGC nós temos notas sobre estimativas. Se nós formos ver a nota explicativa sobre as provisões, o PGC diz que é uma estimativa e que essa estimativa pode ser alterada. Quanto às normas internacionais, nós temos a IAS 8, se eu não estiver em erro, salvo melhor entendimento, que é políticas contabilísticas, alteração de estimativa e erros contabilísticos, se eu não estiver em erro. E o que esta norma faz é exatamente isto que eu descrevi, é dizer que nós, quando vamos criar uma provisão, nós estamos a dizer que aquilo é uma estimativa. E sendo uma estimativa, ela está sujeita à alteração. Essa alteração pode ser de reforço, é o que nós, por exemplo, chamamos de reforço de provisão. Por exemplo, nós criamos uma provisão, em maio criamos uma provisão de 500 mil kwanzas. E depois, lá para outubro, vamos reforçar essa provisão com mais 300 mil. A provisão sai de 500 para 800. Estamos a fazer reforço. Isso é alteração também de estimativa. Ou, a alteração de estimativa pode ser para anulação ou reposição, como quisermos chamar, integral, no valor total, ou parcial da provisão. Porque pode acontecer que eu, por exemplo, naquele caso que eu dei de estarmos a ser processado por um ex-colaborador, ele pede-me 10 milhões, a minha equipa me informa que eu vou perder a causa, eu vou constituir uma provisão de 10 milhões, mas depois o tribunal entender que o valor da indenização justo não seria 10, seria, por exemplo, 5. E eu ali vou fazer uma alteração de estimativa. Como? Faço uma reposição da provisão parcial. Se eu havia constituído, por exemplo, uma provisão de 10 milhões, naquele momento vou lá e vou fazer uma reposição de 5 milhões. Para uma conta de proveitos. Exatamente, para uma 68. Boas, muito bem. E qual é a diferença, já agora que entramos para as normas internacionais, qual é a diferença entre as provisões e as imparidades? Primeiro é o termo, né? Um diz imparidade, outros dizem, estou a brincar. Mas a sério, eu isso aprendi com a Joana, com a doutora Joana Canadas, que é uma grande amiga, que sempre... Eu aprendi isso com ela, que ela sempre me diz assim... na gíria, grande prof. Grande prof, sim. Ela sempre me diz, Adilson, as provisões estão para o PGC como as imparidades estão para as normas internacionais. É tal e qual. Em termos de registro, as principais diferenças talvez surgem no facto de as imparidades são constituídas depois de um teste.
as normas internacionais, a IAS 36, o pressuposto básico é que nós devemos considerar que determinado ativo está em imparidade ou tem uma perda por imparidade quando o seu valor escriturado, ou valor contabilístico, como nós estamos acostumados a dizer aqui, é inferior ao seu valor recuperável líquido. Se o valor recuperável líquido é superior ao valor escriturado de um bem, nós dissemos que este bem está em imparidade. E nós, para constituir provisão, no fundo, aqui, nós olhamos para o facto contabilístico e determinamos se existe eventualidade da empresa incorrer em custo. E se existir a eventualidade da empresa incorrer em custo, nós então vamos reconhecer a perda por provisão. Nas imparidades é obrigatório que tu tenhas que fazer um teste. Aliás, as normas internacionais, a IAS 36, mandata que todos os ativos têm que ser sujeitos a pelo menos um teste de imparidade ao ano, com exceção dos intangíveis, do goodwill, mas mesmo um intangível, por exemplo, que tenha uma vida útil indefinida, tem que ser sujeito a um teste de imparidade por ano, pelo menos. Boas, muito bem. Eu estava aqui a refletir e que o Adilson está aqui a explicar sobre imparidade versus provisões são elementos que eu estou a apagar na formação que eu estou a fazer, mas nós estamos aqui. Acaba sendo eu estou a pagar, mas o nosso público está aqui a receber de forma gratuita. Mas se esperasses mais um pouco, se calhar também não gastavas dinheiro, mas pronto, agora está pago e não devolvemos mais. Pois. Então é isso, muito bem. Estávamos a prever que fôssemos falar pouco, mas ainda só estamos a falar de provisões. Pois, as provisões são o mundo. Eu acho que nem em 2 horas conseguiríamos esgotar todos os elementos que podem estar ligados a provisões. Mas penso que se depois surgir uma outra questão, nós vamos colocar, mas vamos aproveitar também inserir aqui os outros elementos do nosso tema, porque aqui durante essas abordagens sobre as provisões, já conseguimos partilhar aqui, o Adilson já partilhou conosco o conceito, já falou da perspectiva contabilística, já falou do impacto fiscal, chegamos até a relacionar com as normas internacionais, então penso que de alguma forma deu para beber um conteúdo daquilo que é suficiente para entendermos. Agora vamos então passar para os acréscimos e diferimentos. Boas. Mais uma vez, ajuda-nos então a perceber o que são acréscimos e diferimentos. Eu vou começar mais para trás. Okay. Eu vou começar mais para trás porque eu acho que a história começa mais atrás. Boa. E essa história começa mais atrás por quê? Porque é uma coisa que eu escuto muito. Eu quando estou num evento onde tenho a geração anterior à minha, de profissionais de contabilidade, eu escuto muito. Boas. E uma das pessoas, um dos profissionais que eu mais admiro é obviamente o professor Adilson Sequeira, que está sempre a me dizer que tens que escrever alguma coisa, mas eu escuto muito. Mais uma vez, grande prof. Sim, senhora. Aqui só saem nomes grandes. É referência, não temos hipóteses. E uma das coisas que nós andamos a lutar entre aspas, não no sentido literal, é o entendimento, por exemplo, do que é que são bases de preparação das demonstrações financeiras, o que é que são princípios contabilísticos geralmente aceitos e o que é que são características qualitativas da informação financeira. Talvez eu esteja redondamente enganado, mas eu sinto, quando eu falo com alunos, quando eu falo com outros colegas, eu sinto que este tema não está devidamente separado. Okay. Por que razão? Porque nós fazemos confusão com o CNC. Porque muitos dos nossos colegas aprenderam, porque o CNC houve uma altura em que colocava o que nós aqui em Angola consideramos características qualitativas da informação financeira, o CNC colocava como princípios contabilísticos geralmente aceitos. Já agora o que é o CNC, só para esclarecer? Sistema de Normalização Contabilística. E estou a falar de português. Nós não temos ainda, nós estamos agora, acho que existe agora a comissão criada pela OCPCA, que está a fazer normalização contabilística, mas eu quando me referir a CNC estarei a falar do português. Okay.
E o que é que acontece? Eu fui buscar essa conversa por quê? Porque eu já ouvi pessoas me dizerem que prudência é um princípio contabilístico. Não é. Ok. Eu desafio, as pessoas vão ver o podcast, o Pod Contas, e depois eu desafio qualquer pessoa a me mostrar a parte do PGC que está escrito que prudência é princípio contabilístico em Angola. Não é. Ok. E outra coisa importante que nós nos esquecemos é que o PGC é lei. E todas as leis estão ligadas ao princípio da territorialidade. O que quer dizer o princípio da territorialidade? Quer dizer que as leis são aprovadas e são válidas para determinado território geográfico. Boas. O que quer dizer que o PGC não vale para Portugal, o CNC não vale para Angola. Certo. Então o PGC só tem 4 princípios contabilísticos. Materialidade, consistência, comparabilidade e não compensação de saldos. São os únicos princípios que o PGC define. E repito, PGC é lei. Ok. Depois, o que nós temos como fiabilidade, prudência, substância sob a forma, isso são características qualitativas da informação financeira. Não são princípios contabilísticos. Ok. Depois temos outras 2 coisas, que é as bases para a apresentação das demonstrações financeiras. Boas. O que é base? Base é o suporte. É o caboclo. Quando estamos a começar uma casa, fazemos caboclo primeiro. Certo. É a base. Quando o PGC diz que as bases para a apresentação da demonstração financeira são X e Y, ele está a dizer assim, para você fazer demonstrações financeiras, você tem que se basear nisso. Certo. E o que o PGC define como bases? Princípio do acréscimo e continuidade. Ok. E eu quis começar essa história mais para trás, que é para ver se isto fica assente de uma vez por toda. Acréscimo ou especialização do exercício, como quisermos chamar, e continuidade, não são princípios contabilísticos. Pois. São bases para a apresentação das demonstrações financeiras. Pois. Nos termos do PGC, que é a lei que regula. Exatamente. Isso. Mas então o que é que isso tem a ver com os acréscimos e diferimentos? Primeiro, eu não vou me referir, eu não vou chamar acréscimos e diferimentos, raramente me vão ver falar assim, porque eu vou falar como eu falo no meu dia a dia, e eu chamo a isto contas de especialização. Boas. Boas. Eu comumente não digo acréscimos e diferimentos, eu chamo especializações. Okay. Por quê? Porque estas contas estão ligadas ao princípio de especialização do exercício. Pois, olha, ou então acréscimo. Terias feito esse reparo e nós no tema iríamos já colocar não faz mal. Deixaste mesmo para aqui. Deixei mesmo para aqui porque tem muita gente. Não, mas não está errado dizer acréscimos e diferimentos. Não está errado, sim, não? Vamos esclarecer isso. Não está errado. Perspectiva. Mas a minha perspectiva é, eu para não estar a dizer acréscimo daqui, diferimento daqui, eu chamo contas de especialização. Faz sentido. E faz sentido. Por exemplo, as pessoas com quem eu trabalho, pagamos algum seguro, eu digo especializa. Eu não falo lança em acréscimo ou diferimento. Eu digo especializa. Certo. Ela tem que entender que eu estou a pedir que ela vá para uma das 4 contas de especialização. Certo. E então, estas contas de acréscimo e diferimentos, como eu já disse, estão ligadas ao princípio da especialização do exercício do acréscimo. Não, agora aqui vamos colocar pausa. Falaste de princípios. Mas... lá está. Pois. Lá está. Como todos, pois. Estamos a falar correntemente princípios. E estamos a falar correntemente princípios. Yeah. Mas só que, e lá está, de tanto nós falarmos, é o hábito. É como dizem, né? Yeah. Se contares uma mentira muitas vezes, torna-se verdade. Yeah. Mas não são princípios, são bases. E então, o que o acréscimo diz? Ou a especialização do exercício? Nós devemos registrar as operações sempre que elas ocorrerem, independentemente de haver ou não recebimento ou pagamento. E então, estas 4 contas estão subdivididas em 2 contas de ativo e 2 contas de passivo. Nós temos a 37.3 e a 37.4, que são saldos devedores, portanto, do ativo, e a 37.5 e a 37.6, que têm saldos credores, portanto, do passivo. Okay. E dentre essas contas de especialização do ativo, há uma conta de acréscimo e uma de diferimento. E das contas do passivo, também há uma conta de acréscimo e outra de diferimento.
Ok. As primeiras contas, a 37.3 e a 37.5, são acréscimos. Pois. E as segundas contas, a 37.4 e a 37.6, são diferimentos. Então, o que essas contas fazem? Essas contas permitem com que os contabilistas registrem em determinado exercício operações que não são referentes àquele exercício. Ok? E do meu ponto de vista, essas contas são muito, muito importantes, porque elas podem permitir com que a contabilidade seja apresentada com detalhes. Boas. Por exemplo, uma coisa que não se vê muito em Angola. Nós não temos o hábito, e quando eu digo nós não temos, não estou a dizer que não existem empresas que façam, porque eu já passei em empresas que fazem. Mas a generalidade das empresas, por exemplo, não faz especialização de subsídio de férias. Ok. Não faz especialização de subsídio de Natal. Pois. Percebes? Pois. E isto, e eu estou a falar disso porque a minha posição atual implica que eu faça reportes financeiros todos os meses. E todos os meses eu estou a analisar a conta. O que é que se passa? Uma empresa que não faz especialização, por exemplo, de subsídio de Natal, subsídio de férias, está a enviosar a análise financeira. Ok. Por quê? Porque o subsídio de férias e o subsídio de Natal são encargos sobre remunerações. Certo. E são direitos que o trabalhador adquire por cada dia trabalhado. Por isso é que, se o Muhuma for despedido da sua instituição, tem que lhe pagar o subsídio de férias e o subsídio de Natal proporcional aos meses que trabalhou. Ok. O que Só um acontece? exemplo, não precisam muito. Sei, não vou lhe despedir. O que acontece? Quando a empresa não faz essa especialização, ela vai registrar todo esse custo, provavelmente, vamos falar, por exemplo, do Natal, vai registrar tudo em dezembro. E o que acontece? O peso dos custos em dezembro é enorme. Pois. Aquele custo tem que ser distribuído, porque é um direito adquirido pelos dias, pelos números de dias que o trabalhador operou. Ok. E quem permite fazer essa distribuição mensal são as contas de especialização. Ok? E estas contas de especialização, não é? Os diferimentos, diferimento vem de diferir, de diferente. Quando falamos de diferimento, estamos a falar de factos contabilísticos que estão a ocorrer neste exercício, mas que não são referentes a este exercício. Ok. Exemplos. Exemplos. O Melquisedeque contrata-me para fazer um trabalho, para, por exemplo, emitir um parecer fiscal. Pois. Mas esse trabalho vai ser emitido em janeiro de 2026. Se o Melquisedeque reconhecer... Não, o Melquisedeque não, né? Eu, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa e o Melquisedeque vai contratar. Eu, na minha empresa, não posso reconhecer essa contratação como proveito de 2025. Ok. Por quê? Porque é um serviço que vai ser prestado em 2026. Abrindo parênteses, há uma coisa muito importante que vai acontecer, que é uma coisa que ainda nós não temos assim, não está firme. Eu sinto que nós já fazemos, mas não está firme. Que é um conceito trazido pela IFRS 15. A IFRS 15, contrato com clientes, diz assim: nós só podemos reconhecer o rédito quando há transferência total dos riscos e vantagens inerentes ao bem ou ao serviço. O que isso significa em termos práticos? Significa em termos práticos que eu só poderei reconhecer réditos é a palavra das normas internacionais para proveitos no PGC, Ok. só poderei reconhecer proveitos quando o serviço estiver completamente prestado ou o bem estiver completamente na posse do cliente. Ok. O que me leva de volta ao meu exemplo. Se me contratou para um serviço, uma consultoria, em janeiro de 2026, nós estamos em 2025. Pois. Não há transferência do tal serviço. Sim. Então não posso reconhecer o proveito. Ainda que já seja pago este Mesmo, ano, né? e lá está, isso é uma outra confusão. E essa outra confusão, as pessoas nós infelizmente aqui em Angola não gostamos de contabilidade analítica. Temos que ser sinceros, não gostamos. E aqui eu aproveito fazer a minha vénia Pois. ao professor Vicente, ao Dr. Vicente Pedro Agostinho, que era decano da Universidade Metodista na altura em que eu fui contratado, e foi
e ele me contratou e ele me ensinou contabilidade analítica. Boas. Tem também muito boas. É muito bem referenciado. Não, ele não devia ser muito bem referenciado, ele devia ser super referenciado. Né? Realmente não há modelo para mim no mundo acadêmico maior do que o professor Vicente. Excelente. E uma das coisas que eu aprendi em contabilidade analítica foi logo distinguir a lógica financeira, monetária e econômica. Isto é muito importante para as contas de especialização. Na lógica financeira, nós temos receitas e despesas. E na lógica financeira temos um mapa financeiro, que é o balanço, que é onde aparecem as receitas e as despesas. Pois. Na lógica econômica, nós temos a demonstração de resultados, em que nós temos os custos e que nós temos os proveitos econômicos. E na lógica monetária, nós temos a saída e a entrada de dinheiro, que é o que aparece através do mapa, a demonstração de fluxo de caixa. É importante nós termos essa distinção bem patente. Por quê? Porque temos que entender: pagamento não é custo, custo não é despesa, recebimento não é receita, receita não é proveito. Quando o Melquisedeque me contrata hoje, até me pode pagar adiantado. Quando o Melquisedeque me paga adiantado, eu estou a fazer fluxo monetário, não há fluxo econômico. Uma das lógicas que as normas internacionais vão trazer, por exemplo, principalmente para os serviços, é que os réditos dos serviços, por norma, nas normas internacionais, passa a redundância, são sempre reconhecidos na medida em que os custos forem sendo incorridos. Portanto, se o serviço é para ser prestado lá em janeiro de 2026, pode existir circunstâncias em que você já incorre em custo, pode existir, mas neste meu exemplo não. Portanto, quando me paga, eu estou a fazer fluxo monetário, o dinheiro entra. O que eu tenho que fazer é o quê? É movimentar duas contas de balanço, é um débito numa conta de disponibilidade e um crédito numa 31.9 de adiantamento. Não há contas de PNL movimentada, não há. E isto vai ficar pendurado lá. Ou pode acontecer o seguinte: posso registrar assim, ou eu posso dizer assim: não, isto que está aqui é um proveito do ano que vem. Então eu vou lá reconhecer uma conta de especialização a crédito e reconheço o débito numa conta de banco ou disponibilidade. Quando eu tiver em janeiro e eu realmente prestar o serviço, eu vou tirar daquela conta de especialização e vou passar para a conta de proveitos. Isto é para que servem os diferimentos. Os acréscimos nem sempre referem-se a operações que passam a data de balanço. Podemos fazer acréscimos para factos contabilísticos que ocorreram ou vão ocorrer no mesmo ano. Por exemplo, o Melquisedeque tem aqui esse estúdio. Certeza que paga a energia. Vamos assumir que paga 10.000 kwanzas de energia todos os meses. No mês de junho, ainda não te manda a fatura. Não pode o Melquisedeque deixar de reconhecer o custo. Porque o custo é um conceito que está ligado a consumo. Quando recebe a fatura está representada despesa, não é custo. O custo já ocorreu. O custo ocorre quando o Melquisedeque chega aqui, liga o computador, liga a câmera, liga as luzes, está a consumir energia. No momento que está a consumir energia, está a incorrer em custo. Portanto, mesmo que a ENDE não lhe enviar a fatura, tem que reconhecer o custo. Pois, vamos abrir aqui um parênteses e reforçar a diferença entre custo e despesa, já agora. Custo é quando há consumo de recursos. E aqui, como estamos nesse advento de normas internacionais, se formos às normas internacionais, provavelmente vamos encontrar escrito de outra forma. As normas internacionais, por exemplo, dizem que custos estão ligados ao consumo de recursos que dão factualidade ao objeto social da entidade. E gastos são os custos e de modo geral, ou seja, não inclui apenas os custos de produção, mas também os administrativos e etc, etc. As despesas são a obrigatoriedade de pagar a um terceiro. Por isso é que eu disse que as receitas e as despesas aparecem no balanço. As despesas no balanço aparecem sob a forma de contas a pagar. Tudo que nós temos como contas a pagar representa uma despesa.
ok? Eu vou fazer uma compra a crédito e eu não paguei. Aquilo é uma despesa, porque eu tenho a obrigação de pagar a outra. Boas. Ok? Então, quando falamos de acréscimo, por norma, os acréscimos aparecem em circunstâncias, por exemplo, quando não há, por exemplo, nas circunstâncias em que há falta de suporte documental. Fiz uma venda, mas naquele momento a minha impressora não está funcional, eu não consegui emitir fatura. Eu não posso deixar de registrar o proveito. Eu vou registrar o proveito. Registro o proveito. Tenho o crédito na 62 ou na 61. Mas depois não registro a dívida do cliente. Vou especializar até eu ter capacidade de emitir a tal fatura. Como é o caso da energia, recebi a energia, não recebi a fatura da ENDE, mas eu sei que o meu consumo médio mensal é 10 mil kwanzas. Eu não deixo de reconhecer o custo. Eu vou reconhecer o custo, mas vou especializar. E especializo por quê? No caso do cliente, porque eu não recebi o valor da venda do serviço, e no caso da fatura da ENDE, porque eu não paguei. E esta é a principal diferença. Ótimo. Penso que deu sim para perceber. Ótimo. E assim, de alguma forma também, acabamos tocando nos aspectos contabilísticos dos acréscimos e diferimentos. Agora, outra perspectiva, outro aspecto destes mesmos elementos. Qual é o impacto que os acréscimos e diferimentos têm do ponto de vista fiscal, ou o tratamento que têm depois do ponto de vista fiscal? Primeiro os diferimentos. É assim, talvez existam pessoas que, numa análise mais superficial, diriam que não existe impacto fiscal, mas não é bem assim. Por quê? Porque vamos assumir que eu tenha determinados valores de proveitos que deviam ser reconhecidas neste ano, mas eu simplesmente defiro. Eu vou lá e coloco numa conta de diferimento, ou seja, aquele proveito que estava para ser reconhecido no ano de 2025 passa para ser reconhecido em 2026. O que acontece em termos fiscais no ano de 2025? Tu diminuis o teu rendimento e automaticamente, ao diminuir o teu rendimento, o que vai acontecer é que o valor da coleta não vai ser o mesmo. Por quê? Porque você pegou parte dos rendimentos que são deste ano e passaste para o outro ano. Pois. Na parte dos acréscimos, corretamente, a lógica é a mesma. Imagine na circunstância em que você deixa de registrar aquela fatura da ENDE, ou deixa de registrar o consumo, o custo com energia, porque você não tem fatura. Você deixou de registrar. Estás a prejudicar a empresa em termos fiscais. Por quê? Porque é menos um custo. É menos um valor que você vai ter lá no custo. Se você não tem aquele valor do custo da energia nos teus resultados, o valor dos teus rendimentos aumenta e a tua coleta automaticamente aumenta. Ou seja, o ato de nós registarmos ou não registarmos acréscimos e diferimentos sempre vão ter um impacto. Por quê? Porque os acréscimos e diferimentos estão intimamente ligados com contas de resultados. As 3 contas que nós temos, as 4 contas que nós temos de especialização, vão sempre estar de alguma forma ligadas a uma conta da classe 6 ou uma conta da classe 7. Ao estarem ligados a uma conta da classe 6 ou da classe 7, elas vão sempre afetar o resultado daquele ano. Agora, se a pergunta for, existe algum decreto, alguma coisa assim que regula em termos fiscais as previsões? Não, a resposta é não existe. Os acréscimos e diferimentos? Não, os acréscimos e diferimentos não existe. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum normativo legal que dite as regras sobre como nós devemos, se existe, se vai colocar limite. Não existe. Agora, o que existe deve existir o conhecimento técnico da pessoa que faz as contas para entender que se ele movimentar ou não movimentar contas de acréscimos e diferimentos, isto acaba sempre tendo um impacto naquilo que são as contas de resultados e, consequentemente, na coleta fiscal daquele ano. Ótimo. Penso que ficou claro. Eu vou pedir ao Adilson que volte mais ou menos na abordagem inicial sobre acréscimos e diferimentos. Eu sei que esse é um tema que suscita muita dúvida. Falou dividiu em
duas partes? Sim, duas partes, quatro contas que estão divididas em dois blocos. Duas contas de especialização do ativo, que é a 37.3 e a 37.4, e duas contas de especialização do passivo, que é a 37.5 e a 37.6. Sendo que em ambos os blocos nós temos uma conta de especialização e temos uma conta de diferimento. Pois, eu queria perceber mais ou menos como fez mesmo no princípio, a 70 a 30 e 7.3. A designação. A 37, eu não lembro muito bem da designação, mas as contas 37.3 e 37.4 estão ligados a contas da classe 7. Por isso é que eles têm saldos devedores. Okay. Por exemplo, se você tiver um custo de energia que você não recebeu a fatura, você tem que reconhecer o custo, mas como você não pagou o crédito, vai ficar numa 37.3 pendurada. Okay. Você tem um custo, você fez um pagamento, vamos dar um exemplo prático, vamos pagar o sinal da internet, por exemplo, no dia 1 de julho para um ano. Então, se nós vamos pagar o sinal de internet para um ano, quer dizer que aquele sinal de internet vai até 30 de junho do ano posterior. Okay. Ora, nós não podemos reconhecer, pagamos 120 mil kwanzas, não podemos reconhecer 120 mil kwanzas como custo do exercício 2025. Okay. O que nós fazemos é, 60 mil kwanzas vão ser reconhecidos como custos do exercício 2025, mas os outros 60 mil kwanzas têm que ficar na conta de diferimento. Pois. Na 37.4. E estes que serão reconhecidos em 2025 também devem ser feitos em duodécimos, não é? Ou só ao final do exercício? Por isso é que eu disse em determinado ponto que as contas de especialização permitem tratarmos a contabilidade com detalhe. Okay. Vamos lá. Se determinado responsável de contabilidade for gostar de detalhes como eu gosto, recebeu a fatura, os 60 mil desse ano, nós não vamos reconhecer todas em junho, nem pensar. Okay. Nós recebemos a fatura e vamos reconhecer 110 mil na conta de especialização e 10 mil como custo de junho. E todos os meses, quando nós fazemos o fecho, e daí a importância das empresas terem fechos mensais, quando nós formos fazer o fecho mensal, nós vamos nessa conta de especialização, vamos tirar 10 mil kwanzas, creditando esta conta, e vamos debitar na respectiva conta 75. E quando chegarmos à data de fecho do balanço, estão apenas em saldo nessa 37.5, 60 mil kwanzas, sendo que os outros 60 mil kwanzas, até a data de fecho do balanço, são reconhecidos como custos do exercício 2025. Excelente. Muito bem, Adilson. Nós estamos já a terminar. E o que nós fazemos ao final da nossa conversa é solicitar uma espécie de recomendações, de conselhos, tanto na perspectiva do que o que se abordou aqui pode ser importante para os técnicos de contabilidade, como para gestores e os proprietários da empresa, não é? O que é que recomenda sobre a importância do correto tratamento das provisões, acréscimos e diferimentos do ponto de vista do impacto destes elementos nas demonstrações financeiras, que depois também irão servir de bases para a tomada de decisão. E eu ia começar por aí mesmo, a tomada de decisão. A primeira coisa que nós devemos nos lembrar todos é que a contabilidade pode parecer uma coisa do outro mundo, mas não é. E ela tem uma função principal. Ela está ali para auxiliar no processo de tomar decisões econômicas. E eu sou daqueles que acham que nós estamos mais próximos de tomar a decisão certa quanto mais informações nós tivermos sobre o problema que queremos tomar decisão. Sendo assim, nós devemos usar o máximo possível as contas de especialização, porque estas contas permitem com que a contabilidade seja apresentada ao detalhe. Nós vemos muitas empresas que hoje não têm sequer um mapa de diferimentos e acréscimos. Isto é inadmissível. Como é que uma empresa paga sinal de internet, paga seguros, paga serviços que ainda não foram prestados, paga um conjunto de elementos que não estão prestados, mas não tem um mapa para fazer o controle disto? Isto é inaceitável. Então, nós devemos usar as contas que estão ali, porque estas contas permitem que nós tratemos a contabilidade com o máximo de detalhe, e quanto mais detalhe nós tivermos sobre a contabilidade, mais próximo da decisão acertada nós estamos.
Sobre as provisões, eu devo dizer que as pessoas que são responsáveis pelos departamentos contabilísticos e financeiros são as pessoas que devem conduzir esse processo. Esse processo não deve ser deixado a alguém que está a começar a carreira, alguém que saiu da universidade para fazê-lo, porque existe, como eu disse no princípio, carece ali de algum conhecimento técnico, alguma vivência, alguma experiência no terreno que a pessoa que está a começar a carreira ou está a sair da universidade não tem. Ou se essa pessoa vai fazer, tem que ser sempre acompanhado. E devemos todos, eu acho que nós fazemos isso muito pouco, devemos todos cultivar mais o hábito de sermos próximos do PGC. E irmos ler o PGC, irmos ler as notas explicativas do PGC, não só sobre as contas que esteve aqui em discussão hoje, mas também sobre um conjunto de elementos que depois auxiliam quem está no processo de fazer a contabilidade, quem está no processo de tomar decisão, a estar mais abalizado sobre como deve ser feita uma contabilidade organizada e correta. Muito bem. Caríssimo Adilson Fernando, craque Adilson, muito obrigado mais uma vez por ter partilhado aqui, por ter se disponibilizado para dar aqui essa aula magna, essa consultoria gratuita. Esperamos tê-lo em próximas oportunidades. Eu é que agradeço. Sempre que existir a oportunidade de falarmos para os colegas, podermos partilhar um bocado daquilo que a gente vai aprendendo, lendo, investigando e com os outros mais velhos, eu aproveito sempre, por isso é que sempre que há uma atividade sou convidado, se eu puder eu apareço. Boas. Porque nós temos que partilhar. Ainda não estou, se calhar, na disponibilidade de escrever, como alguns meus mais velhos estão sempre a insistir comigo, mas hei de lá chegar e enquanto esse momento não chega, sempre que eu tenho a oportunidade de partilhar conhecimento com os colegas, com os profissionais, eu estarei disponível, porque é assim que nós podemos ajudar a classe a crescer. Muito bem, agradeço em meu nome, agradeço em nome da equipa do Podcontas, agradeço em nome dos nossos internautas por essa disponibilidade. Caríssimos internautas, muito obrigado por nos terem acompanhado até ao final. Nós chegamos ao fim de mais um programa. Vamos terminar também agradecendo os nossos patrocinadores e parceiros, começando pela LGC Contas e Consultoria, que é o patrocinador oficial do Podcontas, os nossos parceiros como a Dialogou, a UMARC e a Rosartes Decor. Muito obrigado mais uma vez por nos terem acompanhado e nos vemos no próximo episódio, esperando sempre que possam retirar o valor suficiente para acrescer ao vosso conhecimento. Até a próxima.